Olá, queridos irmãos. Hoje em nossa aula estaremos tratando sobre o livro do profeta Jeremias, importantíssimo para a compreensão do pensamento judaico posterior a ele, mas também importantíssimo para a compreensão de nossa própria fé como cristãos, para o desenvolvimento de nossa concepção de nova aliança e mesmo para a nossa compreensão da mensagem, da proclamação de Jesus nos evangelhos sinóticos do reino de Deus, deste reino que virá no futuro e que já é presente de alguma maneira a partir da pessoa e da missão de Jesus. Para compreender de maneira mesmo que satisfatória a concepção de reino de Deus em Jesus e de tudo isso que tem que tem início com a missão dos primeiros discípulos, é necessário compreender o que Jeremias entende por nova aliança ou por uma aliança que se dará com a vinda do próprio Deus para salvar o povo. Então, o livro de Jeremias é muito importante para compreendermos a nossa própria fé e a fé dos judeus, bem como para entendermos o desenvolvimento que culminou na pessoa de Jesus e nos seus primeiros discípulos. Podemos dividir o livro em 4 grandes partes. Ameaças contra Judá e Jerusalém, capítulo 1, versículo 1 até o 25, versículo 13. Outra, profecias contra as nações, do 25, 13, 38, 46 a 51. Uma terceira parte é formada por 26 a 35, que fala de capítulos, onde foram reunidos numa ordem não tanto cronológica, trechos de tom mais otimista. Tais peças são quase todas em prosa e provêm em grande parte de uma biografia de Jeremias atribuída a Baruque, seu discípulo e seu escriba. Grupo à parte forma os capítulos 30 a 31, que são um livrinho poético de consolação. A quarta parte, 36 a 44, em prosa, continua a biografia de Jeremias e relata seus sofrimentos durante e após o cerco de Jerusalém. E termina com 45, 1 a 5, que é como que uma assinatura de Baruque. Baruque, seu escriba, serviu quase como que um editor da obra de Jeremias, e por isso ele finaliza o livro de Jeremias como uma espécie de assinatura. Então, podemos dar prosseguimento, início na realidade, ao nosso estudo. Não poderíamos tratar de tudo aquilo que poderíamos tratar do livro de Jeremias. Ele é um livro extenso e não podemos perscrutá-lo de maneira mais plena, mais conscienciosa. No entanto, podemos estabelecer algumas reflexões preciosas e válidas para os nossos dias a partir de um panorama geral, de um panorama maior do livro, sem nos determos em detalhes que não nos trarão muito benefício, pelo menos por conta do nosso tempo exíguo, do nosso tempo limitado. Então, vamos dar prosseguimento. Vida e obra, um profeta do sofrimento e da esperança. Jeremias foi um profeta que se inseriu no tempo e no espaço, no sentido de que ele não estava ausente dos sofrimentos do seu povo, mas o experienciou e o viveu de frente. Ele falou do centro de Jerusalém e ele falou do centro do furacão de um tempo em que o povo vivia na mais profunda expectativa de destruição, de calamidade. E ele viveu esse período de intensa agonia social e falou do meio do furacão sobre uma mensagem de esperança. É o que precisamos hoje na realidade, né? Jeremias se encontra no centro do profetismo israelita, movimento cuja característica maior é a capacidade de sentir as dores de um povo para além daquilo que se pode ver a olho nu. Os profetas são as vozes de inquietação de um povo, bem como vozes de alerta ao mesmo povo. Então Jeremias se encontra no centro do profetismo
que foi um movimento que, embora alguns considerem Moisés profeta, mas o movimento em si teve início com Samuel, e cujos desenvolvimentos se deram no decorrer da história a partir de Samuel. Então Jeremias, que veio após Isaías e viveu aquele período de profunda crise social, como iremos ver por seguinte, ele se encontra no centro do profetismo israelita desse movimento. O profetismo basicamente é um chamado, uma conclamação ao povo para que este retorne à fidelidade a Deus, ao Deus da aliança. A aliança é uma espécie de contrato realizado de Deus consigo mesmo, mas que ele estabelece para o povo termos. Se vocês forem fiéis, se vocês seguirem e cumprirem os meus mandamentos, vocês serão felizes nesta terra. No entanto, se não o fizerem, serão infelizes e eu virei a vocês castigando-os punitivamente e, como um pai castiga o filho, eu farei com vocês. Então os profetas são esses arautos, esses mensageiros que chamam o povo à fidelidade da aliança. No entanto, Jeremias se distinguirá dos demais por algo que nós iremos ver mais adiante. Pouco mais de um século após Isaías, por volta de 650 a.C., nascia Jeremias de uma família sacerdotal instalada nas vizinhanças de Jerusalém. Então ele nasceu numa família cuja fé estava muito presente na sua vida, e ele nasceu nas cercanias de Jerusalém um século após o grande profeta Isaías, o Isaías histórico, em 650, por volta de 650. Sua vida, caráter e temperamento nos são largamente conhecidos e disseminados em seu livro. Por exemplo, capítulo 19, versos 1 a 20, versículo 6, capítulos 26 e capítulos 36, etc. Então, no livro de Jeremias nós temos, diferentemente dos demais profetas, nós temos o profeta muito presente como pessoa junto da sua mensagem. Geralmente, os profetas não falam muito de si, geralmente nos livros proféticos nós não temos muito testemunhos de profetas falando acerca de suas experiências particulares. No entanto, em Jeremias nós temos algo distinto, pois o mensageiro não se dissocia da sua mensagem, Jeremias. Então, para compreendermos a mensagem, temos de entender o mensageiro. E para entendermos o mensageiro, temos de entender a mensagem. Basicamente é o que acontece quando nós interpretamos poesia. Para lermos e interpretarmos corretamente poesia, não devemos dissociar a forma do poema da mensagem da poesia. A semelhança acontece aqui. Nós não podemos dissociar a vida de Jeremias da sua mensagem, pois são um só, pois é uma amálgama tão indistinta que não podemos dissociá-los. E o que Deus uniu, que o homem não separe. Então, alguns dados sobre a vida de Jeremias. Que estes relatos, embora não seja uma biografia completa, eles testemunham sobre as crises interiores de Jeremias, que são importantíssimas para a compreensão da sua mensagem e da sua missão. Essas crises interiores presentes em seu livro são descritas no estilo dos Salmos de Lamentação, tais como os Salmos 73, Salmo 51, que é um salmo de lamento, mas também de penitência, e entre outros. Chamado por Deus jovem em 626 a.C., no 13º ano de Josias, capítulo 1, versículo 2, viveu o trágico período em que se deu a ruína do Reino do Sul, o Reino de Judá. Então, Jeremias presenciou a reforma josiânica, a reforma de Josias, o retorno à lei e o provável período em que se deu a
a disseminação dos escritos do Deuteronômio. Tanto é que os escritos de Deuteronômio serviram de base para a reforma de Josias. Com a morte do rei Josias em Meguido, em 609 a.C., pela reviravolta no mundo oriental com a queda de Nínive, em 612 a.C., com a ascensão do Império Caldeu, que nós chamamos de babilônicos, as esperanças de um mundo melhor pareciam distantes e impalpáveis. Era muito difícil vislumbrar um tempo melhor no período em que Jeremias vivia, pois se as esperanças estavam depositadas em Josias com a sua reforma, elas ruíram com a sua morte e com a reviravolta do mundo oriental, com a ascensão do Império Babilônico. Tudo isso parecia muito distante. A esperança de um mundo melhor, profetizada por Isaías, nos primeiros capítulos de Isaías, as esperanças de um tempo do reino de Deus, parecia algo muito distante e impalpável. No entanto, é neste período que Jeremias proclama e serve de arauto de uma mensagem de esperança para o povo. Depois de 3 deportações em 587, Jerusalém é invadida e o templo é destruído. Jeremias e alguns judeus permaneceram em Jerusalém junto de Godolias, governador, mas este foi assassinado e alguns judeus fugiram, levando Jeremias para o Egito, onde ele provavelmente morreu. Então, aproximadamente houveram 3 grandes deportações de Jerusalém para a Babilônia. A última se deu por volta de 587, 586, e que estabelecem a destruição do Templo de Jerusalém. Esta última deportação foi a maior, e com ela foram a grande massa da elite judaica da época. Mas alguns, sobretudo os mais pobres, mas alguns permaneceram em Jerusalém com a cidade totalmente destruída. Os caldeus, a Babilônia, deixou um governador, ou enviou um governador, Godolias, para servir de governador peão. Respondia não a Jerusalém, mas respondia à Babilônia, que foi Godolias. No entanto, este foi assassinado. E como Jeremias havia permanecido em Jerusalém após esta última deportação, ele, juntamente com alguns judeus, fugiram, temendo maiores represálias por parte da Babilônia. Eles fugiram para o Egito, portanto, eles só desceram aquela região, chegando ao Egito, onde provavelmente Jeremias faleceu, teve o seu fim. Jeremias não viu contradições apenas fora de si, não viu somente sofrimentos exteriores, sociais, políticos, mas ele viu contradições e experienciou os sofrimentos do povo em si mesmo. Ele não estava apático ao sofrimento do povo, mas ele sofria com o povo. E daí a compreensão de compaixão, compassio, sofrer juntamente com o povo. Esta era a maior experiência de Jeremias, uma experiência de sofrimento conjunto. Se o povo sofria, se a nação sofria, ele sofria interiormente também. De alma terna e sensível, foi enviado para arrancar e destruir, para exterminar e demolir, como nos diz capítulo 1, versículo 10. E predizer a desgraça. Viu-se torturado e preso pela missão para a qual foi levantado, capítulo 20, versículo 9. Seus diálogos com Deus estão cheios de dor profunda. Por que a minha dor é contínua, diz ele, capítulo 15, versículo 18. Maldito o dia em que nasci, capítulo 20, versículo 14. Meio que prenunciando as palavras do próprio Jó. Então essas contradições externas também eram realidades interiores a Jeremias. Ele via contradições intensas
em sua própria vida interior, pois ele, desejando paz, feito para amar, foi enviado para profetizar a desgraça e o sofrimento do povo. Entretanto, o sofrimento purificou sua alma e abriu-a ao contato sincero com Deus. Jeremias proclama uma religião do interior e do coração, capítulo 11, versículo 20, 31, 29 a 30. Essa interiorização da lei e esse papel do coração no relacionamento com Deus o aproxima do Deuteronômio. Então Jeremias, diferentemente dos demais profetas, ele proclama uma religião do coração, uma religião cujo centro está na vida interior do fiel, cujo centro é uma obediência não mais legalista e meramente exterior, mas uma obediência que nasce, que germina no coração. É o amor a Deus que emerge da alma, do espírito, do coração, como você queira chamar, que vale. E a obediência à lei é uma decorrência dessa transformação interior, desta renovação do espírito, desta restauração do coração. Então, de certa forma, Jeremias prenuncia a ética do Evangelho proposta por Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao 7, em que não mais é a religião da lei exterior ao homem, mas é a religião do coração que é interior ao ser humano. O que purifica é uma religião do coração, mais do que uma religião legalista. Faça isto e não faça aquilo. Não. Como está o seu coração? Como está a sua vida interior? Quais são as suas intenções? Por que você faz o que faz? Você ama verdadeiramente a Deus? Estas são as perguntas que balizam e devem dirigir a vida religiosa do fiel. Não mais faça isto, não faça aquilo, não toque nisto, não toque aquilo. Mas o seu coração arde por Deus? O seu coração está inflamado de amor por Deus? Pois se houver amor no coração do homem por Deus, o cumprimento aos mandamentos será uma decorrência natural desta obediência da alma, desta obediência do coração, desta aliança do coração, deste compromisso do Espírito com Deus. Então Jeremias, pela interiorização da lei, também se aproxima do Deuteronômio, para o qual a lei é uma realidade que deve iniciar-se no coração, para o qual a lei deve fincar-se no coração do homem mais do que na sua mente ou mais do que nos seus atos exteriores. Então, querido irmão, querida irmã, a minha pergunta é: você verdadeiramente ama a Deus? Não é se você vai ao culto no domingo, não é se você lê a sua Bíblia todo dia, não é se você não faz determinadas coisas, não é se você se veste de determinado modo. A pergunta é: o seu coração ama a Deus? O seu coração está inflamado de amor por Deus? Pois se estiver, então os demais mandamentos serão leves. Como o próprio apóstolo João já nos dizia, os mandamentos não são pesados, são leves, mas são leves para aquele que ama. Para aquele que ama, nada é pesado, senão não amar. Para aquele que ama, tudo é leve, pois o amor o eleva. O amor serve de asas, o elevando a Deus. O amor purifica sua alma das más intenções. E o amor a Deus o habilita a cumprir aquilo que antes ele não era capaz de fazer. Então, como conclusão, podemos dizer que em seu livro, Jeremias proclama uma nova aliança, os famosos versos, capítulo 31, versículos 31 a 34. Convido você a ler Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, já estamos finalizando.
Diz assim: Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, não como a aliança que concluí com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo de Yahvé. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de Yahvé. Porei minha lei no fundo de seu ser, e a escreverei em seu coração. Então serei seu Deus, e eles serão meu povo. Eles não terão mais que instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo: Conhecei a Yahvé, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, oráculo de Yahvé. Porque perdoarei sua culpa e não me lembrarei mais de seu pecado. Amém. Estes versos dão esperança a um povo que jazia no desespero e na desesperança. Estes versos proclamam um tempo em que não mais Deus estará distante, em que não mais Deus estará longe deste povo, mas se aproximará de tal modo das experiências e dos dramas deste povo, que o povo não mais buscará o conhecimento de Deus fora de si, mas encontrará Deus em si. Esta nova aliança proclama um tempo em que as culpas serão perdoadas, em que os temores serão sanados e em que Deus mesmo se dará a conhecer ao seu povo de uma maneira nova e real. Nesta nova aliança, o autor serve de preparação para a revelação do Evangelho que ele mesmo encarna ao ser o modelo simbólico para o deutero Isaías ao escrever sobre o servo sofredor, Isaías 53, se tornando ele mesmo assim uma imago Christi. Isaías, em seu sofrimento pelo povo, em sua mensagem de esperança, serviu para o modelo, para o escritor do segundo Isaías, escrever sobre o servo sofredor. E, embora estivesse pensando no futuro, sobre uma personagem que viria e encarnaria o povo no seu sofrimento e expiaria a culpa do povo, é provável que ele estivesse olhando para o próprio Jeremias como figura histórica e escrevesse sobre o servo sofredor. Sabemos, os críticos são quase que unanimidade, que Isaías não é obra de um único autor, mas o Isaías histórico, um discípulo seu e o outro provável também discípulo. Mas não entraremos nessa questão aqui. No entanto, vemos aqui que Jeremias serviu de modelo para o servo sofredor e por isso mesmo um exemplo e uma imagem do Cristo que viria como servo de Deus que para expiar a culpa do povo. Então,